Bom dia! Os negócios que oferecem comodidade ficam na frente na hora do consumidor decidir a compra. Essa é a ideia deste modelo de uma micro franquia, um mini mercado dentro de condomínios. Na hora da compra, o cliente está a um passo do elevador de casa. Só de descer o elevador, na hora que dá, assim, no meio, não, vamos rapidinho, pegar o que eu preciso. Os preços também são super competitivos, então é muito tranquilo. Esse assunto é destaque da edição de hoje. E agora, vamos aos nossos outros assuntos. Conheça a pastilha bactericida e aromatizante para ar-condicionado. A gente está bem otimista para estar ganhando esse mercado aí nos próximos 10, 20 anos aí pela frente. Ateliê de Flores oferece arranjos especiais e conquista novos clientes. É como ele vem, a apresentação, a fotinho que vem junto do arranjo que você pode guardar depois para lembrar. Empresa cria kit de carimbos para facilitar as entregas dos pequenos negócios. Quando eu entrego o produto, a pessoa já olha para a embalagem e já fala que está lindo. Empresária brasileira conquista mercado americano com barrinhas de banana. É fabricado hoje no Brasil, mas vendido somente nos Estados Unidos. A marca que veste o público dos festivais de música. Aqui é desse jeito. Você entra assim e sai pronta para a festa. A gente volta daqui a pouquinho. Até já! Uma micro franquia de Santa Catarina aposta em um modelo de mini mercado para condomínios. É uma oportunidade para o empreendedor que busca opções de negócios de baixo investimento. Olha só. O Alexandre perdeu o emprego durante a pandemia. Foi quando ele decidiu tirar do papel o sonho de se tornar empresário. Ao pesquisar por opções para investir, ele conheceu uma franquia de mini mercados em condomínios. E é isso que me chamou a atenção, sabe? A variedade de produtos e essa compra autônoma mesmo, né? De você poder comprar sozinho, descer a hora que você quiser, sabe? No condomínio, é essa praticidade, né? O negócio foi lançado em 2020 em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O Douglas é um dos sócios da rede. Então a gente entrega essa confiança para o cliente que ele vai ter a qualquer momento que ele precisar essa loja aberta à disposição dele para que ele compre o que ele desejar lá dentro. Os mini-mercados em condomínio ganharam fama durante a pandemia, com muita gente em casa e evitando sair por aí. Hoje, com a rotina mais perto do normal, os mercadinhos atraem um público que busca essencialmente a praticidade. É o caso da Rafaela, que tem 2 filhos pequenos e vive uma verdadeira aventura sempre que precisa ir ao mercado tradicional. Descer com eles, colocar no carro, colocar na cadeirinha, sair, tirar do carro. Então aqui para mim facilita muito a vida. Só de descer o elevador, na hora que dá, assim, no meio, não, vamos rapidinho, pegar o que eu preciso. Os preços também são super competitivos, então é muito tranquilo. O mini mercado funciona com o chamado sistema autônomo. O próprio morador separa as mercadorias que vai levar, escaneia os produtos e realiza o pagamento. Tudo é monitorado por câmeras. A rede tem hoje 150 unidades e prevê chegar a 350 mini-mercados até o final de 2023. O investimento inicial é de R$ 42 mil. Então ele recebe o suporte jurídico na assinatura desse contrato, junto com o condomínio, a franqueadora participa de todo esse processo de marketing, ele passa por um curso, por um treinamento e a partir daí ele implanta a primeira loja dele. O Alexandre abriu a mini franquia no condomínio onde mora, em Osasco, na Grande São Paulo. A unidade tem hoje um dos maiores faturamentos da rede, R$ 40 mil por mês. Tem bastante saída, né? Bastante procura. Com o bom resultado, a Gabriela, mulher do Alexandre, virou sócia no negócio. Mercado é algo que, independente, né, de crise, de momento, é algo de necessidade básica. Então as pessoas têm essa necessidade de usufruir, né, do mini mercado. A rotina do casal se divide entre monitorar as vendas e fazer a reposição do estoque. Pelo sistema da franqueadora, os moradores do condomínio podem sugerir novos produtos.
No início foi mais essa coisa do lanche, da bebida, do doce, é mais aquela besteirinha que a gente brinca, né? Hoje a gente tem morador que pede um congelado, algo para ele preparar o alimento dele dentro do seu apartamento. O Alexandre e a Gabriela investiram há 2 meses numa segunda unidade. Para 2023, a meta do casal é abrir mais mini mercados. Temos mais 2 lojas aí em projeto, né, para expandir. Estamos gostando, está crescendo, sabe? Só crescimento, né? Sabe qual é o bem mais precioso que existe? Você não fica nem 5 minutos sem ele? Respira. O ar. Ainda bem que é de graça, né? Mas tem gente que está adicionando valor econômico a esse bem. Você pagaria pelo ar que respira se ele tivesse um cheirinho de flor do campo? Ah, pagaria sim. Natural, ele já é essencial, né, para nossa vida. Com o perfume, acho que ainda fica melhor ainda. Vale mais. Vale mais. Foi na conversa com clientes que o Jader enxergou valor no ar. Ele tem uma empresa que faz limpeza em ar-condicionado e até borrifava perfume nos ambientes depois do serviço. Mas os clientes reclamavam que o aroma não durava muito. Após o segundo dia já começava a sumir o aroma, o pessoal começava a reclamar que o odor continuava. O Jader então pôs na cabeça um desafio: tornar o ar-condicionado perfumado. Primeiro, ele descobriu que para durar mais o perfume tinha que ser sólido. Para isso, contratou a Química Maísa, que resolveu o problema. Como transformar o aroma líquido em sólido? Assim, ó, derrete a glicerina, mistura no líquido, coloca na forma, meia hora, esfria, tá pronto, ó. Simples assim. Até aí tudo bem. Só que a pastilha sólida dura, mas não espalha o perfume. Foi preciso achar um jeito para fazer a pastilha voltar ao estado líquido na hora do uso. Acontece que a pastilha fica aqui, ó, grudada na serpentina do ar-condicionado. Como essa parte é úmida, ela vai dissolvendo a pastilha e aí vem a corrente de ar e libera o cheiro. Além do perfume, foi adicionada uma substância bactericida à pastilha. Animado, o Jader se juntou ao sócio Ricardo. E com o produto em mãos, surgiu um novo desafio: conseguir a autorização para comercializar o produto. Para chegar lá, empresário no Brasil, tem que ter isso aqui, ó. Foram 3 anos até conseguir toda a documentação necessária. A gente entrou com registro no NPI da marca, né? Depois a gente buscou a patente do produto, né? Mandando foto, os laudos, tudo certinho. E depois a gente entrou na Anvisa. Para quem não conhece de documentação, é muito burocrático. Com tudo em ordem, eles começaram a vender a pastilha pela internet e em lojas de material de construção como esta do Ricardo. São 5 aromas: lavanda, bambu, alfazema, flores do campo e citronela. O pessoal vem, sente o cheiro, acha agradável, então está sendo bem legal mesmo a procura, estamos vendendo bem. Você pode se perguntar como é que uma coisinha dessas dá dinheiro, né? Mas olha só, no Brasil existem 28 milhões de aparelhos de ar-condicionado. Se você pegar 1% desse mercado, são 280 mil aparelhos. Cada pastilha dura 2 meses, custa R$ 22, então por ano você tem R$ 132 por aparelho. Multiplica isso pelo número de aparelhos do seu mercado e são quase R$ 37 milhões por ano de faturamento potencial. Não parece mais uma coisinha, né? Os empresários hoje faturam R$ 25 mil por mês. E olha que começaram há apenas 2 meses. Hoje, a cada 3 comércios ou 3 residências, uma já possui ar-condicionado. Então a gente está bem otimista para estar ganhando esse mercado aí nos próximos 10, 20 anos aí pela frente. Que bons ventos os levem.
Márcio é um dos sócios deste espaço na zona norte de São Paulo, que oferece diversos serviços para motociclistas. Nós temos um espaço de lavagem de motocicletas, uma loja com compra e venda, revenda de motos, uma oficina de motos, uma loja de acessórios, o bar e o restaurante, que é o nosso principal core aqui, onde a gente tem um palco, né? Um bar voltado para essa família, para essa coisa, né, de família mesmo, né? Desde que abriu as portas, no final de 2021, o empresário tem o apoio da Cielo, que lhe dá mais segurança e confiança na hora de vender. A máquina que elas nos cede acaba nos ajudando nessa gestão da empresa, né? Com a maquininha da Cielo, o Márcio não perde nenhuma venda. Permite aproximação, tanto ou sendo inserido ou por aproximação. São máquinas que oferecem leitura de QR Code. Ela facilita muito aqui o nosso trabalho. E o empresário recebe um atendimento especializado, feito pelo gerente de negócios da Cielo. Eles também estão sempre hiper atentos com a gente para que a gente funcione, né, perfeitamente bem e o nosso dia a dia não trave a nossa operação, né? O Márcio usa a máquina de cartão Cielo Lil, uma solução inteligente que ajuda sempre a economizar dinheiro. Ela faz toda a gestão do nosso negócio aqui. Então ela é fundamental para a gente. Com a Cielo Lil, tenha tudo em uma máquina. Controle de estoque digital, fechamento de caixa, rápida impressão de nota fiscal e venda em qualquer ponto da loja com o caixa móvel. Nós trabalhamos aqui com cerca de 20 maquininhas dessa da Lil. Então ela realmente é multifuncional para a gente aqui. Com a Cielo é possível economizar até R$3.000 em equipamentos, atender até 25% a mais de clientes, fechar o caixa em um toque e ganhar 7 horas de trabalho por semana. Com a chegada da Copa, o Márcio já prepara o espaço. Nós vamos transmitir todos os jogos, vai ser bem bacana. E mais uma vez, ele terá o apoio da Cielo. Se não for a Cielo aqui, a gente não vende. Então a gente precisa dela não só para venda, mas pelo controle de tudo que a gente faz, né? O empresário também faz planos para o futuro do negócio. Nós estamos trabalhando nesse sentido, ou de filiais, ou de transformar isso aqui numa franquia. A Cielo é a plataforma completa de soluções para o negócio. Do aluguel da maquininha aos melhores serviços para impulsionar o seu negócio. Seja Cielo e aproveite um portfólio completo de soluções para o seu negócio. Escaneie o QR Code ou acesse cielo.com.br e solicite uma oferta personalizada. Um casal de Belo Horizonte criou o Kit Empreendedor, que ajuda a diminuir o custo das embalagens de pequenas empresas. É um conjunto de carimbos que personaliza pacotes e sacolas. Olha só. Paula é artesã. Faz toalhas, tapetes e lembrancinhas para comemorações, tudo de crochê. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos e eu ficava com a minha avó para os meus pais trabalharem. E aí ela foi me ensinando para eu parar um pouco quieta. Já adulta, resolveu fazer do hobby um negócio. Um dos primeiros cuidados foi com a embalagem, uma forma de fidelizar o consumidor e divulgar o produto. O cliente do produto artesanal ele é diferente, né? Ele não quer aquela coisa padrão. Ele gosta do mimo, do diferencial. Então, se eu tiver uma embalagem que condiz com o produto, eu vendo com certeza melhor. Primeiro, Paula usou adesivos, mas nem sempre encontrava bons fornecedores. Nas redes sociais, conheceu uma empresa de Belo Horizonte com outra proposta, carimbos customizados. Eu percebo já na entrega. Quando eu entrego o produto, a pessoa já olha para a embalagem e já fala que tá lindo. Caroline e o Thales tocavam um negócio. Em 2018, eles investiram R$50 mil para comprar uma empresa que já produzia carimbos. Mas era mais para empresas de, por exemplo, engenharia, que era carimbo CNPJ, contabilidade, a gente tinha muitos clientes de contabilidade. A ideia de criar carimbos para personalizar embalagens surgiu na pandemia. Caroline e Thales perceberam que muitos pequenos empresários precisavam de praticidade nas embalagens na hora das entregas. Esse público que chama a gente é justamente esse, é o que começou agora, que não sabe por onde começar, e aí a gente dá esse norte, que a embalagem é um dos pontos importantes nesse momento. Passaram a vender um kit empreendedor com 4 carimbos. Um maior para as empresas colocarem o logotipo e mais 3 com outras informações que o cliente desejar.
Almofada, tinta, tags e barbante para finalizar a embalagem completam o conjunto. Essa almofada maior não costuma encontrar em papelaria, então a pessoa acabava comprando tudo com a gente. Esse é o kit que a Paula usa. A embalagem ganha um toque artesanal que tem tudo a ver com o produto que ela vende. Então ela geralmente eu carimbo o meu nome, né, minha marca, no meio da sacola. E aí eu enfeito o restante da sacola com os outros carimbos para ficar bonitinho. Existem diversas formas de personalizar uma embalagem. Você pode imprimir numa gráfica, usar adesivos ou carimbo. Cada uma delas tem suas vantagens. Uma delas pode ser o custo. Um kit com 4 carimbos custa o dobro de uma cartela com 100 adesivos, como essa aqui. Daqui, portanto, é possível fazer 100 sacolinhas assim. Já com o carimbo, não tem limite. O kit com 4 carimbos sai por R$ 189. Atualmente a empresa fatura cerca de R$ 70 mil por mês. Muita gente está procurando agora lucrar mais e eu acho que economizar com embalagens aumenta muito o lucro da pessoa, dos clientes. Paula já está se programando para adquirir novos carimbos, para deixar as embalagens sempre atualizadas. Pretendo comprar agora para o Natal, para fazer uma embalagem mais temática, que eu acho que fica bem interessante, bem legal. A brasileira Graciene mora nos Estados Unidos e vende para os americanos barrinhas de banana. Olá, pessoal. Meu nome é Graciene Myers, eu moro em State College, Pensilvânia, nos Estados Unidos, há 25 anos. A Graciene decidiu empreender por acaso em 2017. Um amigo dela ganhou de presente uma barrinha de banana brasileira, adorou o sabor e deu uma missão para ela. Ele pediu para que eu comprasse essa barrinha para ele. Eu liguei para o mercado brasileiro aqui em Nova York, outro em Miami, e acabei descobrindo que não tinha essa barrinha. E foi quando eu decidi a cozinha a começar a fazer esse doce. Mas a receita ainda precisava de alguns ajustes. Eu fiz 5 taxas de doce, todos os 5 deu errado. E aí eu acabei decidindo acrescentar a banana verde, que no começo eu coloquei só a banana madura. E aí todos gostaram, então aí foi o começo, né, o nascimento da barrinha nossa. 3 meses após, mais ou menos, eu já estava em 30 e poucas lojas aqui, pontos pequenos aqui em State College, onde eu moro. Para produzir em maior escala, a Graciene veio até o Brasil negociar com uma indústria. Então é fabricado hoje no Brasil, mas vendido somente nos Estados Unidos. Além da venda em pequenas lojas, os clientes encontram as barrinhas em um marketplace. E a Graciene também fechou parceria com uma rede americana de supermercados com mais de 100 lojas. A empresa dela já vendeu mais de 1 milhão de barrinhas em 3 anos. Mas conquistar o consumidor foi difícil. Eu acho que as maiores dificuldades que eu enfrentei no começo, foi convencer um público, como nos Estados Unidos, um público muito exigente, principalmente com produto alimentício, e também por ser um produto muito diferenciado, um produto natural, 100% natural e de uma forma portátil. Eu costumo chamar que a barrinha nossa é a banana em sua forma portátil, estável, com todos os nutrientes da banana verde e a banana madura em uma forma, em uma barrinha só. E a Graciene lançou também o sabor de goiaba. E agora ela trabalha para lançar a barrinha de coco. Eu espero que vocês gostem da minha história e que você também goste do meu produto. Foi criado para você. Conte também a sua história aqui no programa. Acesse g1.com.br e mande uma mensagem pra gente. Vai lá! Ainda hoje no PEGNI, a hora da balada. Conheça a marca especializada em roupas para festivais de música. E você vai ver daqui a pouco. Ateliê de Flores transforma arranjos em presentes criativos.
No checklist de hoje, 5 dicas para você fazer um pitch de sucesso. O pitch é aquela breve apresentação de 3 a 5 minutos com a ideia do seu negócio para ajudar você a conseguir investimentos, parcerias ou sócios. Você precisa deixar claro quem seu negócio vai atingir. É preciso explicar o problema que você vai resolver. É importante ter empatia com as pessoas com quem você está se comunicando. Apresente um plano de investimento com os objetivos do seu negócio. Deixe claro como o dinheiro será captado e usado. Fique sempre preparado para tirar dúvidas e dar mais informações sobre o projeto. Indique como você pretende resolver os desafios. Venda sua ideia com energia e mostre como você é bom no que faz. Boa sorte! 2 irmãs abriram um ateliê de flores cheio de personalidade. Para se diferenciar da concorrência, elas oferecem flores com combinações únicas, coloridas e divertidas. Do arranjo à entrega, tudo foi pensado para deixar o cliente encantado. Veja só! Uma é jornalista, a outra publicitária. Cansadas da rotina de trabalho, Catarina e Thaís decidiram investir em um mercado que, segundo elas, ainda tem muito a ser explorado. Eu sempre vi a minha avó e a minha bisavó admirarem muitas flores e serem amantes da natureza. E eu achei que era uma oportunidade de fato, começar o nosso negócio, né? Sugerir para ela. A gente sentiu, na verdade, falta de uma floricultura nesse sentido que a gente criou, né, a marca, que é essa pegada mais cool, mais divertida, mais descontraída, e a gente partiu para criar. O ateliê nasceu em 2019 com um investimento de R$10 mil. A gente não sabia direito a quantidade que a gente tinha que comprar. Hoje a gente trabalha com uma fórmula de flor, então a gente sabe quantas hastes a gente precisa em cada buquê. Isso é uma forma de não só ter um padrão no resultado final, mas também de precificar, né, o produto. Para conquistar os clientes, as empresárias apostam nos detalhes. Esse arranjo, por exemplo, vai acompanhado de uma foto instantânea para que a lembrança dure mais tempo. O ateliê também trabalha com flores secas, vinhos e chocolates, desenvolvidos exclusivamente para a marca. A pessoa não vai ganhar um presente que todo mundo ganhou. É algo muito diferente, é algo muito especial, que foi feito para aquela pessoa. A gente criou essa caixa para facilitar, para possibilitar, na verdade, as entregas que a gente faz no carro. E a flor, ela é um produto super delicado, né? E por ir também com água, com o vaso de vidro, a gente tinha essa questão e a gente queria que os clientes recebessem as flores da maneira como ela saiu aqui do ateliê, na casa delas. Os produtos são vendidos por e-commerce e pelas redes sociais da empresa. Teve um crescimento bem grande na pandemia. O que a gente sentia era que o discurso dos clientes era basicamente sempre o mesmo, assim, eram as pessoas querendo se fazer presentes, mesmo que à distância. A Carolina é uma dessas clientes que se apaixonou pelo conceito da marca. Não é só um arranjo de flor, também é como ele vem, a apresentação, a fotinho que vem junto do arranjo que você pode guardar depois para lembrar. Eu acho que isso é muito interessante. E esse arranjo vai para quem hoje? Esse arranjo eu vou deixar na minha sala, que eu arrumei para esperar ele chegar, então vai ser assim lindo. E de olho nessa relação toda especial entre quem compra e quem ganha um buquê, a Catarina e a Thaís estão investindo em cursos presenciais. Você vem aqui, faz um buquê, leva para sua namorada, para sua esposa, para o seu amigo, para o seu colega, para sua mãe, para o seu pai. Então a pessoa montar um arranjo e levar para a pessoa para presentear é uma ideia que a gente tem e que está prevista nos próximos meses. E no próximo bloco, a marca de roupas que leva o brilho das baladas e dos festivais de música para o guarda-roupa das clientes. Aguarde, voltamos já já. Na hora de sair para dançar, o pessoal que gosta de festa quer caprichar na produção.
Ligada nesse público, uma dupla de empresárias entrou para o mundo da moda com uma marca que transforma a cliente numa estrela. Dias de pura diversão. Os festivais, as festas, os shows voltaram com tudo, depois de quase 2 anos de paralisação, para a alegria do público. Tava com saudade disso? Gosto, tava com saudade. Tava ansiosa para esse retorno das festas? Tava. Saudade não só de dançar, mas de se produzir para esses eventos. Maquiagem, roupa, tudo, né? Tem que estar montada, né? A loja de roupas da Amanda e da Nina nasceu para atender esse desejo. São roupas, acessórios e sapatos para o público apaixonado por festas e festivais. Eu sempre fui muito fã de festival de música eletrônica, então eu vi a necessidade de trazer um pouco desse mundo da moda de festival para cá. Eu vi as gringas usando esses looks, essa coisa tão brilhante, tão divertida, e eu não encontrava nada aqui. A Amanda já era conhecida nas redes sociais por postar referências desses looks. Em 2020, a Nina, que tem uma confecção na família, propôs uma sociedade. Elas lançaram a primeira coleção, mas um mês depois veio a pandemia. Nosso negócio depende de eventos com muita gente, de festivais. Então, realmente, a gente tinha que criar uma peça que gerasse desejo suficiente nas pessoas para que elas guardassem no guarda-roupa. Com muita criatividade, a marca entrou para a lista de desejos do seu público-alvo. Com o sucesso online, elas sentiram confiança e abriram um espaço físico no centro de São Paulo. A experiência do cliente começa logo na entrada da loja. Correntes, brilhos, cores. Até o banheiro te transporta para a balada. Quem procura um look na loja quer uma super produção. Quanto mais brilho, melhor. Quanto mais acessório, melhor, né? Aqui é desse jeito. Você entra assim e sai pronta para a festa. Amo música eletrônica, sempre gostei, sempre fui, curto bastante. Aí não tem como, né? Faz parte, não tem como a gente sair de casa com aquele pretinho básico, pra mim já ficou pra trás. Preocupada em atender a todos os baladeiros, a loja também passou a fazer tamanhos plus size. Agora, faz pouco tempo, a gente começou a acrescentar uma grade maior aqui. Aí a gente fez e foi muito feliz, assim, foi uma alegria muito grande quando a gente conseguiu encaixar esses tamanhos maiores. Para o professor de empreendedorismo, Eduardo Vilas Boas, focar em um nicho, como as empresárias fizeram, pode ser um bom caminho para quem pensa em começar um negócio. A grande questão aqui é você descobrir necessidades dos consumidores que o mercado, de maneira geral, não está atendendo e conseguir atender essas necessidades e ter pessoas que estão dispostas a pagar isso. A loja vende em média 200 peças por mês. Já enviou até para fora do Brasil. Agora, com a chegada do fim do ano, as empresárias já preparam a coleção para as festas de Réveillon, para um festival que acontece na praia e também para o carnaval. E aí vamos montando, trocando uma aqui, uma ali, fazendo o nosso festival. A gente fica por aqui. Todo o nosso conteúdo você encontra lá no g1.com.br/Pegni e também dá para acompanhar as nossas reportagens pelo Globoplay. Até semana que vem. Tchau!